Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Oi, Cláudia, oi, Luiz Gustavo, temos papais aqui também hoje. Oi, Fernanda, oi, Rafaela. Oi, pessoal, todo mundo que está aí. Venham chegando, que hoje é um dia muito importante aqui no nosso Mapa da Criação Bilíngue. Aqui hoje temos muitas coisas legais para vermos juntos. Eu quero que vocês me falem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Me deem aí esse feedback, mandem aqui no chat se tá tudo certo, o áudio tá bom. Oi, Rafaela. Ó, gostaria de implementar esse projeto na minha comunidade homeschooling. Muito interessante. Podemos conversar depois disso. Vamos lá, Cláudia. Vem ouvindo bem? Que bom, pessoal. Vamos lá, vamos então começar aqui nossa segunda estação, que é importantíssima para os pais que querem conhecer mais sobre a criação bilíngue e começar a implementar a criação bilíngue com a família de vocês. Olha só, para quem não estava aqui ontem, porventura ainda não me conhece, eu sou a Bruna Bugana e estamos aqui na nossa segunda edição do Mapa da Criação Bilíngue. E a minha intenção aqui nessa live é te mostrar que é possível você é possível você é, ter um filho que se comunica, que interage em outra língua sem que você esteja ensinando. Ou seja, é possível que o seu filho aprenda sem você estar ensinando. Você vai entender isso com clareza hoje e você vai poder deixar o seu medo de lado para começar a colher aí todos os benefícios que eu citei ontem, todos os benefícios que vocês podem experimentar com o bilinguismo na casa, com os filhos de vocês, na família de vocês. E esse é o meu desejo, que vocês possam interagir com os filhos de vocês em uma língua, em uma outra língua, com segurança, sabendo o que vocês estão fazendo, sem medo, sem receio nenhum. E eu quero que vocês vejam os filhos de vocês, o filho, a filha, ainda interagindo, às vezes, esse ano, respondendo aos estímulos, porque vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então, esse é o meu objetivo aqui. E nessa nossa jornada no mapa da criação bilíngue que começou ontem, nós passamos pela estação o mundo que o mundo que seu filho pode ter se ele for bilíngue. E a participação de vocês, gente, foi excelente. Olha, eu quero aqui agradecer as mensagens de vocês. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação. Eu fico muito, muito, muito feliz de ver que vocês estão entendendo, que vocês estão realmente compreendendo e desejando essa realidade na casa, na família de vocês. Essa transformação que vocês começam a entender agora é algo que eu tenho a alegria de compartilhar com as minhas alunas, com as mães e pais também, viu? Eu sei que tem pais aí, tem pais lá no Criação Bilíngue também. As famílias, né, que já estão no Criação Bilíngue e já têm vivido essa alegria de verem os filhos falando em outro idioma dentro de casa e podendo criar laços afetivos através da língua e criando memórias juntos e criando identidade juntos. Isso, para mim, é a maior alegria. Então, eu estou muito, muito feliz de vocês que estão aqui poderem experimentar e começar a compreender, começar a entender esse universo incrível que o bilinguismo pode proporcionar para a vida de vocês. Então vamos lá. Ontem, olha só, eu vi que tem na enquete aqui algumas pessoas falaram que estavam aqui, outras pessoas falaram que não, mas que vão ver a aula depois. Olha só, vocês viram ontem, na primeira estação, os benefícios do bilinguismo e as transformações que a criação bilíngue gera. Nós falamos sobre os benefícios, né, de curto, médio e longo prazo. Falamos sobre benefícios cognitivos, sociais, benefícios profissionais. Geralmente as pessoas só pensam nesse aspecto, mas esse aspecto é somente um de vários benefícios e vantagens que o bilinguismo traz para quem, né, sabe aí se comunicar em outra língua. Porque o bilinguismo, no fim das contas, é isso. É a nossa capacidade de nos comunicarmos, de estabelecermos relação através de mais de uma língua. Eu gosto muito do que Charlotte Mason fala, sobre a educação é a ciência das relações.
E a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor através do quê? Através da língua. A gente se comunica através das línguas. Então, quem fala outra língua, além da língua materna, é ainda mais capaz de se relacionar melhor com o mundo, nesse mundo no qual nós vivemos. Então, eu fico muito feliz de vocês terem entendido isso ontem. Quem não estava aqui ontem, não viu a aula de ontem, vocês ainda têm acesso a ela, tá? O acesso é temporário, mas ainda dá tempo de ver. Não deixem de assistir, porque é muito esclarecedor. Eu quero até colocar aqui para vocês uma foto, né, uma capa assim, de uma pesquisa, que fala, olha só, sobre benefícios cerebrais do bilinguismo. E aí você tem a prevenção contra a demência, né, a questão das doenças relacionadas ao cérebro, ao envelhecimento cerebral, a questão de atenção e foco em tarefas, a capacidade, a flexibilidade de alternar entre sistemas, né, sejam eles executivos ou não. Enfim, entre várias aí, ó, eu coloquei aqui, isso é só uma de várias pesquisas que nós temos hoje dentro desse universo que é o bilinguismo. Falei para vocês que as pessoas, hoje os pesquisadores, né, eles são neurocientistas, neurolinguistas, neuropsicólogos, e eles já avaliam que o bilinguismo só traz vantagens. Então, eu quero que quem não está, me fala aqui no chat, por favor, quem não estava aqui ontem. Oi, Diana, tudo bem? Chegou a Diana, estava aqui ontem, eu lembro dela. Contem aí para mim, vocês estavam aqui ontem, não estavam? A gente falou ontem, né, sobre qual a primeira coisa que passa na sua cabeça quando fala assim, por que que o inglês é importante? Focando aí no inglês. Por que que o inglês é importante? E nós falamos que a maioria pensa nas vantagens profissionais. Fala a verdade, vocês também pensam nisso? Se vocês pensam nisso, quem não estava aqui ontem, ó, tem que entrar lá e assistir, tá bom? A live, repetindo aqui, reiterando, as lives do Mapa da Criação Bilíngue, elas ficarão disponíveis por tempo determinado. Não vai ficar aí para sempre, tá? Então, quem perdeu alguma, ou se porventura vocês perderem outras, vocês têm acesso a elas por pouco tempo, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero levantar uma questão aqui com vocês. Vamos entrar aqui hoje no nosso tema. Lembrando que o nome da nossa estação é Você não precisa ensinar para o seu filho aprender. Vamos pensar no seguinte, no nosso mundo aí, na nossa realidade. No Brasil, existem milhares de cursinhos presenciais e mais um tanto de cursos online, aplicativos que ensinam outro idioma. Vocês sabem disso, nós somos aí bombardeados o tempo todo por escolas, instituições, professores particulares, enfim, que querem ensinar a gente uma outra língua, não é verdade? A gente tem aí uma infinitude de fontes de conhecimento que podem nos ensinar outra língua. Então, além aí dessas questões dos cursinhos, né, dos cursos, dos professores, dos aplicativos, nós temos também o currículo nas escolas regulares, a grande maioria hoje já tem inglês e espanhol. Algumas são até obrigatórias, né? O espanhol aí teve uma questão de obrigatoriedade recentemente, mas ainda assim, hoje é muito comum que vários alunos tenham esse contato com outras línguas, além do português, nas escolas. Porém, considerando o inglês, aí que é a língua hoje, até mencionei isso ontem, né, por seu contexto político, social, econômico, é uma língua em destaque, considerando o inglês, mesmo com essa infinitude de opções de como aprender inglês, no Brasil, segundo o levantamento da British Council, somente 5% da nossa população é capaz de se comunicar em inglês. 5%. E essa porcentagem ainda diminui para 1% se a gente considera a fluência. O que é a fluência? Não é você dominar o idioma, mas é a sua capacidade de se comunicar sem travar o tempo todo, estabelecendo uma fluidez na sua fala. Então, é muito mais uma questão de ritmo linguístico, digamos assim, é uma habilidade comunicativa do que o domínio do idioma. Mas ainda assim, mesmo não sendo exigido que as pessoas dominem esse idioma, somente 1% é capaz
de se comunicar. Vocês não acham isso estranho? A gente tem um monte de recurso, mas a porcentagem de pessoas capazes de realmente falar o idioma é muito baixa. Contem para mim, vocês conhecem alguém aí que ficou muito tempo fazendo cursinho? Ou pessoas que... quantas pessoas vocês conhecem que realmente falam inglês assim e se garantem? Caramba, é muito pouco mesmo. O Brasil é enorme, exatamente. E, gente, ó, eu cheguei a mencionar isso ontem. A gente teve nos anos 90 e anos 2000 um boom de escolas de inglês aqui no Brasil. Foi muito, assim, difundida a ideia de que precisamos aprender inglês. E nós tivemos milhares, centenas de milhares de pessoas fazendo cursinhos. E somente 5% conseguem estabelecer uma comunicação e apenas 1% com fluidez. É realmente estarrecedora, né, essa taxa. Enquanto isso, olha só esse comparativo que eu vou trazer agora. Enquanto isso, a Nigéria e o Vietnã, países economicamente inferiores ao nosso, questão aí de economia, esses países obtiveram resultados melhores. Olha só, o Vietnã, por exemplo, tem como língua oficial o vietnamita, mas uma boa parte da população sabe falar tanto inglês quanto francês. Como que isso é possível? Vocês têm alguma ideia? Vocês têm a chave aí dessa questão? Como que a gente fecha isso? A Arine Aguiar falou, eu mesmo fiz vários cursinhos e não consigo falar sem ficar gaga. Isso é muito comum, é isso mesmo. Será que o nosso problema é cultural? Talvez tenha a ver com a forma como a gente enxerga as línguas, mas tem uma questão muito prática aí também. E eu vou explicar isso para vocês. Olha só, como que isso é possível? Como que no Vietnã, como que na Nigéria, as pessoas, mesmo estando em um contexto economicamente pior do que o nosso, né, mais precário que o nosso, como que elas atingem resultados melhores nessa questão de se comunicar em uma outra língua? É porque, gente, mesmo que eles possuam menos recursos que o Brasil e uma quantidade bem inferior de cursinhos, professores, tecnologias, ainda assim o bilinguismo é uma realidade. E por que que o bilinguismo é uma realidade? Bom, eu não posso dizer que é somente isso, são vários fatores que entram aí nessa equação, né? Fatores culturais, econômicos, políticos, enfim, geopolíticos. Mas uma das principais razões é que o foco dessas pessoas, desses povos, né, desses lugares, desses países, não é somente na educação bilíngue, na educação formal do idioma. Quando você tem ali um cursinho, um professor, um estudo sobre o idioma e através do idioma. Mas o foco deles é também na criação bilíngue e começa até pela miscigenação da população. Então, as pessoas, dentro das suas próprias casas, desde muito novas, essas pessoas têm contato com outras línguas. Então, a criação bilíngue pode ser uma coisa que muitas pessoas hoje no Brasil ainda não entendem, mas que é uma realidade fora do mundo. E isso não é uma coisa exclusiva de países ricos, de países que, né, assim, nossa, lá na Europa as pessoas têm muitos recursos e aí falam em outra língua com as pessoas. Não! Se você for em tribos pequenas, né, tribos no Nepal, uma vez eu conheci um moço do Nepal, ele sabia falar 5 idiomas. E eu perguntei para ele, nossa, mas você estudou? Foi na escola que você aprendeu? Ele falou, não, aprendi na minha família, na minha comunidade. Então, assim, o bilinguismo, ele é uma realidade no mundo inteiro. E a criação bilíngue, não somente o ensino formal da língua, não só o ensino de professor, é algo que faz total diferença. E aqui no Brasil, o que as pessoas geralmente fazem? Vamos lá. O que acontece no Brasil? Gente, vocês vão me dizer aqui. Contem para mim aqui, ó, no chat. Eu tô lendo aqui o chat. Contem para mim. O que as pessoas geralmente fazem? Elas falam umas com as outras, né? Vamos imaginar aqui. Ah, tem um filho. Aí eu vou falar com o meu filho alguns vocábulos soltos. Isso é super comum. Meu filho nasceu, ele tem ali 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ainda que eu fale inglês com ele, eu vou falar de forma muito superficial, de palavras soltas. Então, vou ensinar e estimular meu filho a falar yellow, blue.
1, 2, 3. E aí meu filho sabe contar até 10 em inglês e pronto. Mas a nossa comunicação é solta, completamente diferente de como a gente usa a nossa própria língua materna. Que eu tenho certeza que quando você fala com seu filho em português, você não fica falando, olha, filho, amarelo, azul, verde, 1, 2, 3. Cachorro, gato. Você não conversa assim com ele. Você pergunta, olha, você fala, olha o gato. Olha o cachorro, que bonitinho, né? Assim, existe toda uma comunicação aí envolvida. E aí, o que que as pessoas fazem? Elas tiram isso de foco, ficam falando somente vocábulos soltos e depositam a sua esperança de realmente ver os seus filhos falando em outro idioma na educação bilíngue, no estudo formal do idioma, seja numa escola, seja no cursinho, seja com um professor particular. É quando a criança sente e ela vai, entre aspas, aí, aprender inglês. Ah, eu vou fazer aulas de inglês. E a gente deposita somente nisso. Não que isso seja errado, não que a criação bilíngue exclua a possibilidade do seu filho fazer uma escola de inglês no futuro. Mas você espera, as pessoas esperam a criança crescer, fazer 7, 8 anos, e somente aí a criança começa a ter um contato real com outra língua. Ou seja, nesse caminho convencional, você perde tanto tempo, porque você passa anos esperando uma coisa que você já pode começar, e que só traz vantagens para você e para sua família. Você perde um tempo, gente, que é precioso. E além disso, você perde também dinheiro, porque como a criança não foi familiarizada com o idioma, como ela, o máximo que ela tinha ali eram vocabulários soltos, né, palavras soltas, um negócio ali de um desenho, outra coisa ali, uma coisa aqui. O que que acontece? A criança passa anos fazendo um cursinho de inglês, então a família acaba tendo que dispensar, né, tempo e dinheiro, sendo que ela poderia ter começado muito antes. Então, gente, qual é o melhor caminho? Qual é o caminho que as pessoas precisam se conscientizar para que elas tenham resultados melhores e não só falando de resultados profissionais, que é uma realidade, a gente falou disso ontem. Mas qual é o melhor caminho para a gente começar a colher esses benefícios e que os nossos filhos não percam tempo, que a gente não perca tempo, que a gente não perca dinheiro, que a gente possa utilizar a língua da melhor forma possível. Bom, esse caminho você já está nele, você que está aqui, ó, Daiane, Rafaela, Laís, Fabiana, todos vocês já encontraram esse caminho. Vocês precisam agora aprender sobre ele, né? Aqui é a criação bilíngue. E aí, assim, por que que é justamente por isso, é esse motivo que eu te trouxe aqui para o mapa da criação bilíngue, porque eu quero te apresentar essa realidade que lá fora, se eu estaria falando aqui o óbvio. E aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas ainda não conhecem, porque a gente ainda tem essa mentalidade utilitarista de vou colocar meu filho na escolinha para ele aprender a falar inglês e trabalhar. Pronto. Sendo que a gente pode ter muitos, inúmeros resultados melhores. Então, olha só, diante de tudo isso, você pode pensar, poxa, Bruna, legal, mas eu não sei dar aula para o meu filho, igual a professora do cursinho. Eu entendi que eu não preciso perder esse tempo, esse dinheiro para depositar numa escola, né, no ensino formal do idioma, essa esperança de ter meu filho falando outra língua. Mas eu tenho medo, gente, ó, esse medo de eu vou ter que ser professora do meu filho, eu vou ter que ensinar, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Esse foco em ensino, tira ele agora, tira esse peso de você agora. Você não precisa ser professor do seu filho. Você não precisa dar aula, você não precisa fazer nada disso. Você não precisa ser professora do seu filho. Você é mãe, você é... Eu vou colocar aqui agora o vídeo para vocês verem. Right there. And what's the animal? That's animal. Monkey. It's the monkey. Oh, no, no, no. That's an elephant. My mom isn't a great hunk. She hasn't got tusks or a curly trunk. Olha só, gente, vocês acabaram de ver aí, esse é o meu marido, essa é a Eloá, a minha filha mais velha, ela tem 2 anos, e ela já fala tanto inglês quanto português. Vocês devem até conhecer ela lá do meu Instagram.
Quem não conhece, depois segue lá no meu Instagram, vocês vão ver essa figura. Olha só, o meu marido, ele não falava inglês. Quando a gente começou a namorar, ele não falava inglês, ele só tirava onda, né? Assim, falando aquele famoso embromation. Eu costumo dizer que ele era o meu pior aluno nessa época, que quando eu queria mostrar para ele como assim, ensinar como falar determinada coisa, ele resistia e falava: ah, não, isso não é para mim. Ele tinha muito essa mentalidade. E aí, depois que a minha filha nasceu, depois que a Eloá nasceu e ele me viu falando com ela de forma natural, enfim, sem precisar, sem ter esse foco no ensino, ele começou a interagir também, mesmo não dominando. Então, assim, ele aprendia uma coisa e interagia aquilo que ele tinha aprendido. Ele aprendia a ler um livro, igual vocês viram ele lendo Monkey Puzzle. Esse livro é lindo, tá, gente? Indico, da Julia Donaldson. Vocês viram ele lendo o livro Monkey Puzzle porque ele já tinha me visto lendo o livro. Ou se não tivesse eu, né? Existem vários recursos que ele tem desse tipo de coisa e começou a aplicar. Hoje, não sou eu que falo somente inglês aqui em casa. É o meu marido também. Todo mundo, a minha casa aqui funciona, tanto em inglês quanto em português. E a gente fica aí, ó, trocando os idiomas, é uma graça, é muito legal. E eu tenho o prazer de dizer que eu vivo essa realidade e eu não trocaria de jeito nenhum, não voltaria atrás, de forma alguma. A Karen perguntou aqui assim: eu devo falar o nome do objeto em português e em inglês como knife, faca, né? Karen, olha só, essa é uma dúvida muito válida. Lembrando, gente, ó, parênteses aqui. Depois que acabar essa live, vocês vão ter 15 minutos lá nos grupos do WhatsApp para mandar todas as perguntas que vocês quiserem. O grupo vai ficar aberto. Aí você manda tudo que você quer perguntar. Quando o grupo fechar, eu vou voltar lá e eu vou responder todas as perguntas. Eu não vou responder enquanto vocês estiverem mandando para não ficar aquele balaio de gato lá, ninguém saber nem do que eu estou falando. Mas assim que der 15 minutos, o grupo fecha e aí eu vou responder todo mundo, tá bom? Mas eu vou pegar aqui o gancho da pergunta da Karen. Olha só. Muitas pessoas, quando pensam em criação bilíngue, pensam isso, né? Que você vai precisar ter uma abordagem assim, de falar livro, book, né? Ó, this is a book. Isso é um livro. Você não precisa fazer assim. Existem várias estratégias e o foco é a naturalidade, tá? Então, eu poderia passar a noite inteira aqui, mas infelizmente eu não tenho tempo para ensinar vocês aqui agora todas as estratégias. Mas a ideia é que vocês entendam que a criação bilíngue é tratar outro idioma com naturalidade. Ah, mas eu não tenho repertório, né? Assim, eu não sei falar outra língua, eu sou zero, eu sou nível -1 no inglês. Eu posso começar? Claro que pode. Você aprende a falar hello, que seja o hello. Pronto, amanhã você vai falar hello com seu filho. Na outra semana você aprendeu a falar good morning. E aí pronto, você já fala duas coisas no seu filho no dia a dia, tanto hello quanto good morning. Entende? Você não precisa aprender tudo para começar. Você aprende conforme a sua rotina te demanda. E é isso, gente, que eu quero que vocês entendam aqui agora. Vocês conseguem perceber, ó, vocês viram aí o vídeo do meu marido falando, ele não está ensinando, ele não está o tempo todo falando assim, ó, this is a monkey, this is a book, this is não sei o quê. Ele não está ensinando inglês, ele está lendo uma história em inglês. Isso aí é um recorte de uma vivência que acontece aqui em casa. Então, eu não fico o tempo todo nem traduzindo e nem com a postura de professora dentro de casa, ensinando formalmente o idioma. A minha filha aprende por quê? Porque o idioma está nessa atmosfera da minha casa. Então, você não precisa ensinar de modo formal. A criação bilíngue é justamente esse estilo de vida que aproveita os momentos cotidianos, informais, para introduzir mais o idioma na vida da família. Então, a sua vida já acontece aí, né? Sua rotina está acontecendo, a sua vida está fluindo aí dentro da sua casa e está fluindo em português o tempo todo. Qual é a ideia da criação bilíngue? É que você introduz uma outra língua nesse contexto, sem que você precise alterar, sem que você precise, de repente, deixar de ser mãe ou deixar de ser pai para assumir uma postura de professor e ensinar inglês naquele momento. Entenderam? Você não precisa sentar seu filho na cadeira, você não precisa ligar um som, um CD, Student's Book, English Lesson 1. Vocês não precisam pedir para o seu filho repetir frase. Fica lá assim, repeat, this is a knife, né? Isso é uma faca. This is nanana, this is nanana. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer dinâmicas o tempo todo.
você tem algo muito valioso que nenhuma sala de aula pode proporcionar. Você tem um ambiente natural, com interações naturais para estabelecer a comunicação dentro da sua casa. Então, imagina só, existem pessoas que passam um tempão no cursinho de inglês e aprendem a se comunicar, a aprender aquelas situações típicas, né? Como pedir informação na rua, como pedir uma indicação de hotel, como pedir uma comida no restaurante. Ótimo, tudo isso é muito válido. Mas as situações reais do dia a dia, muitas vezes a gente sai de uma sala de aula de cursinho de inglês e não sabe se comunicar. E eu te provo isso por quê? Porque eu fui professora durante 10 anos. E em 10 anos, eu nunca tive que me comunicar com um bebê recém-nascido, por exemplo, em inglês, porque eu estava dentro de contexto de sala de aula. Eu conversava com adultos, eu conversava com adolescentes, eu conversava com crianças grandes, mas quando a minha filha nasceu, eu precisei aprender vocabulários que eu não sabia como era babador. Então, isso é normal, você vê uma pessoa que trabalha nessa área. Então, o que a gente tem, gente, dentro de casa, esse ambiente natural, com interações naturais, nenhuma escola pode replicar. A demanda da sua rotina é riquíssima, é o que a Charlotte chama, né, de atmosfera, essa atmosfera do seu ambiente, esse ar que você respira nas ações naturais da sua casa, são fundamentais para você adicionar uma outra língua. Então, olha só, as crianças, vocês me falem aqui no chat, as crianças aprendem mesmo quando elas não estão estudando, e você sabe disso. Você sabe disso, sabe por quê? Porque conta aqui para mim. Por acaso o seu filho aprendeu a falar, a brincar, a correr, até te imitar, só depois que ele foi para a escola? Você precisou sentar ele e falar assim: vamos lá, filho, agora eu vou te ensinar a correr. Levante a sua perna, dê um passo à frente. Tente novamente. Foi assim que seu filho aprendeu a correr, a escalar, a imitar você, a fazer as suas caretas? Não é assim. As crianças aprendem simplesmente porque elas estão vivendo com a gente, porque elas estão existindo, assim, no mesmo ambiente, elas estão ali respirando a mesma convivência com a família. E se dentro desse contexto a gente aproveita para inserir outra língua e traz essa língua para a nossa realidade cotidiana, a criança vai aprender, mesmo que você não esteja formalmente ensinando. Então, vocês precisam tirar esse medo. Você não é professora. Você não precisa ser um professor dentro de casa. Você é mãe, você é pai. Isso é o suficiente. E é por isso que a criação bilíngue funciona tão bem, porque ela aproveita esse environment, né, esse ambiente natural que o seu filho vive, para que ele adquira outro idioma além da língua materna dele, que no caso aqui da maioria é o português. Entenderam, pessoal? Ó, tem algumas pessoas perguntando, mas se eu não sei a pronúncia correta? Quando eu for falar com a minha bebê, eu pesquiso a frase, eu falo inglês. Então, existem vários recursos. Como eu falei para vocês, vamos supor que eu não saiba. Vamos trocar, vamos tirar o inglês aqui da jogada, só para vocês imaginarem a minha situação. Eu, Bruna, se eu começar hoje, tá, a querer ensinar minha filha a falar russo, eu não faço ideia, eu não sei nem por onde começar em russo, mas como eu conheço os fundamentos da criação bilíngue, eu conheço os métodos, eu conheço as estratégias, as ferramentas, eu ensino sobre isso, gente. Então, assim, como eu sei esse processo, o que eu faria? Eu começaria a pesquisar coisas básicas em russo, eu me treinaria a minha pronúncia, né, utilizando aí vários recursos de hoje, gente, a tecnologia é uma grande aliada nesse sentido. Então, eu começaria aos poucos. Eu escolheria um método que me possibilite começar aos poucos. E existem vários métodos, infelizmente eu não tenho tempo para... Nosso tempo, inclusive, está acabando. Mas eu não tenho tempo para explicar todos aqui lá no curso, eu tenho um módulo inteiro sobre métodos. Então, assim, eu escolheria um método que me possibilite começar no meu ritmo, progredir no meu ritmo e introduzir o russo, no caso aqui do meu exemplo, na minha vivência cotidiana, sem eu precisar sentar e falar, vamos lá, agora eu vou ser professora de russo, porque não faz sentido. Entenderam, pessoal? Então, olha só, nosso tempo aqui hoje, como eu falei, está acabando. Mas muitos de vocês devem ter se perguntado, como até aí a
a ideia das perguntas, né, que vocês já mandaram, é o seguinte: como que eu faço então? Como que eu introduzo uma outra língua? Como que eu familiarizo meu filho com outra língua, seja do zero, seja eu nível avançado, né? Seja uma língua completamente alheia à minha experiência ou não? Como que eu faço? Qual que é o caminho que eu devo trilhar? Amanhã é justamente disso que a gente vai falar, tá bom? Você já viu hoje que depositar suas esperanças somente no ensino tradicional não é o melhor caminho em termos de tempo e de dinheiro. Você pode até dedicar, né, seu filho em algum momento à educação bilíngue, que eu também às vezes recomendo. Famílias às vezes homeschoolers continuam fazendo isso em casa. Outras pessoas terceirizam para escolas, cursinhos, enfim. Você pode fazer isso. Mas a criação bilíngue é a melhor oportunidade para o seu filho ser familiarizado, porque justamente aproveita esse aprendizado natural que já acontece na sua casa e envolve toda a família. Então, amanhã eu vou mostrar como que você faz. Amanhã eu vou o nome da nossa, tá até aqui na tela, né? O nome da nossa terceira e última estação é a rota para o seu filho se tornar bilíngue. De acordo aí, né, com a criação bilíngue. Como que o seu filho pode se tornar bilíngue dentro desse ambiente familiar, cotidiano e super especial, que é a sua casa, que é a sua família. Amanhã eu vou te dar um passo a passo. E detalhe, tem material de apoio. Amanhã eu vou dar o material para vocês. Mas eu só vou dar esse material para quem estiver aqui ao vivo. Já estou te avisando, tá? Esse material fica disponível até as 23h59 de amanhã. Então, quem estiver aqui na live vai receber, essa pessoa, né, que estiver aqui na live amanhã, vai receber o material, e esse material vai se encerrar amanhã mesmo. Então, estejam aqui amanhã, porque eu vou entregar esse passo a passo para vocês. Eu faço questão disso, porque eu sei que isso aqui muda a vida de muita gente. É o passo a passo que eu queria ter tido e encontrado pronto para mim quando eu comecei essa jornada. E eu sei hoje trilhar esse caminho, eu quero te mostrar como fazer. E como se não bastasse, amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. Gente, vocês não vão acreditar nessa surpresa. Olha, eu não posso falar, mas não é um material de apoio. É para quem realmente estiver aí comprometido. Se eu fosse você, eu não perderia essa surpresa de amanhã, tá bom? Lembrando, vamos encerrar aqui agora a live. Mandem aqui os comentários de vocês. Lembrando que encerrou a live, temos 15 minutos para você mandar todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, e eu vou responder uma por uma. Se demorar um pouquinho, a gente tenha paciência, porque às vezes tem muitos grupos, eu estou respondendo, né? Mas eu não deixo nenhuma sem resposta. Eu passo a noite aí, mas eu respondo todo mundo. Então, pode mandar lá a sua pergunta, tá bom? Faço questão de te dar esse suporte, faço questão de te ajudar. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Então, mandei aqui. Que show, Arine, que bom. Laís, eu saí de cursos porque não vi essa evolução de conseguir me comunicar normalmente. É isso, gente. Assim, eu fui professora de cursinho muitos anos. E eu recomendo, assim, dependendo do seu objetivo, vale muito a pena você investir nisso. Mas nem sempre você vai sair dali pronto para você se comunicar no dia a dia. É muita insegurança que dá, né? Assim, por isso que muita gente às vezes chega aqui, até aqui para mim, né, e fala assim: ah, não sei a pronúncia certa, eu tenho vergonha de errar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ensinar meu filho errado. E muitas dessas pessoas são pessoas que vieram de cursinhos. Então, assim, gente, é realmente uma grande mudança que a criação bilíngue proporciona na nossa vida, fazer isso com segurança. Hoje eu falei algumas frases, lá está falando. Hoje eu falei algumas frases, perguntas, na verdade, e usei bastante os gestos e expressões faciais, e ela respondeu em português. Muito bem, isso faz parte do processo. A minha filha hoje, ela consegue falar inglês e português, mas às vezes ela acaba preferindo uma ou outra. Às vezes ela fala tanto inglês, ela fala em português. É uma graça, gente. Eu acho uma graça quando, por exemplo, às vezes a gente vai almoçar ou jantar, enfim, aí na hora da oração ela fala assim: vamos orar, né? Toda a gente tem o costume de sentar antes de comer, vamos orar. Aí alguém começa a orar, ela, não, 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 ela interrompe tudo em inglês. E aí, quem estiver orando, que mude na hora, porque tem que orar em inglês. Ó, por exemplo, orar em inglês. Alguém aqui que faz cursinho já aprendeu a orar em inglês? Passei 7 anos em cursinho de inglês, nunca tinha orado em inglês.
Então, pessoal, vamos lá para os grupos? Eu quero agradecer demais vocês aqui. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Vocês fazem parte, né, dessa mudança e ensinar sobre criação bilíngue é uma das minhas maiores alegrias, porque eu sei a diferença que isso faz na vida das famílias. Então, vamos para os grupos, mandem as suas dúvidas. Se você perdeu a aula de ontem, lembra que ela está disponível ainda por tempo determinado, tá? Assim, é temporário, tá bom? Um beijão, boa noite e até amanhã! Criação bilíngue é uma demonstração de amor dos pais com seus filhos, que pode ser feito desde bebezinho. É construir uma história de transformação. É como dar um presente muito especial. E que na jornada da vida, eles vão retribuir todo esse carinho e paciência que você teve ensinando outro idioma. Chegou a hora da sua família dar passos em direção à criação bilíngue. Mamãe, a bola está com você, pois seu filhinho já está pronto para começar a criação bilíngue.